O contexto judaico da origem da igreja, seu encontro com a tradição cultural clássica greco-romana, a vida cotidiana dos primeiros cristãos romanos, das reações anticristãs até Constantino, o desenvolvimento da fé, heresias, concílios e tradições. Esta matéria visa dar ao aluno uma visão panorâmica acerca da trajetória do cristianismo através dos tempos, fazendo um paralelo entre os grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo e o teor das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia contidas no livro do Apocalipse. Objetivo específico. No final desse ano, o aluno será capaz de citar as 7 igrejas aqui em São Direção das cartas Apocalipse. Correlacionar aquele período da história correspondente a cada carta. E identificar na igreja de Éfeso e Esmirna o período e a carta correspondente. E debater sobre o posicionamento do crente fiel ante a perseguição. Teremos a avaliação na prova escrita, na quarta aula. Na quarta aula você não pode faltar. A prova aqui no seminário serve assim. Cada matéria tem 5 aulas. Na quarta aula, você recebe a prova e leva para casa. Você vai ficar uma semana com a prova em casa. Então, você fazer a prova lendo a apostila. A prova vai estar toda montada em cima da apostila, ok? São 25 questões. E na quinta aula, você traz a prova para entregar. Entenderam? E algum trabalho, as imagens que vem, também será entregue na quinta aula. Literatura sugerida para complementação. Se você quiser comprar alguma literatura para complementar essa matéria, estão aqui 2 livros. História Ilustrada do Cristianismo. De Justo Gonzaga. Esse camarada aqui, Justo Gonzaga, é um historiador fantástico. Ele conta a história do cristianismo de uma forma viva. Ele tem várias obras. A era dos reformadores, a era dos mártires, a era do renascimento. São várias partes da história da igreja e todas essas partes juntas formam esse livro aqui, A História Ilustrada. É grande. Para ler leva um tempo, mas é muito bom e muito profundo. Okay? Outra, uma breve história do cristianismo. Esse é um pouco menor, mais delgado, mas porém também uma obra muito boa. E aí, ó, os 100 acontecimentos mais importantes da história, esse aqui não precisa não, porque boa parte dele está na apostila. E lá, a história do cristianismo de Igreja. Vamos lá? Não é isso. Bem, há muitas formas de se contar a história. E a forma de contarmos a história do cristianismo, entretanto, nós vamos optar por abordar esse vasto tema a partir de uma perspectiva bíblica das cartas apocalípticas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Uma coisa é a pessoa que tem Apocalipse. A partir Apocalipse. Fica logo depois. Aí nós vamos um pouquinho antes de Gênesis. Capítulo 2. Capítulo 2 é logo depois do capítulo 1. E antes do capítulo 3. Apocalipse vem um pouquinho antes do livro de Gênesis. Apocalipse. Você abre o livro de Gênesis. Abre o livro de Gênesis. Abre o livro de Gênesis, vai. Abre o livro de Gênesis. Aí você fecha, tira, aí abre aqui atrás. Aí você encontra. Entendeu? Então está logo antes do livro de Gênesis. Vamos lá. Pessoal, aí no capítulo 2 e no capítulo 3, vocês vão encontrar as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Deus, Jesus, se revela
o apóstolo, na ilha de Patmos, onde está esse lago, e lá ele vai mandar João escrever ao anjo da igreja em cada uma dessas 7 igrejas. Okay? E ele vai se apresentar para cada um desses 7 anjos, para essas 7 igrejas. E essas cartas, elas são na verdade proféticas. Lembra que o momento histórico que João está vivendo, ele está no final do século I. João, aquele garoto do colégio apostólico, já vi essa aula aqui, dos 12 apóstolos, João é chamado apóstolo do amor. Ele mesmo, no evangelho que ele escreve, ele toca o discípulo a quem Jesus amava. Por conta disso, ele ganhou o codinome de apóstolo do amor. João é o grande autor da célebre frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3, 16. Ele é o autor do texto áureo da Bíblia. E ninguém fala de amor de Deus melhor do que João na Bíblia. Assim como Paulo foi usado para nos descrever e revelar a graça, João nos revelou o amor. Esse João vai dizer que Jesus é a porta, mas ele também é o caminho e é a verdade. Esse João vai chegar lá na sua carta, na primeira carta de João, lá no finalzinho, chegando no Apocalipse, no capítulo 2, vai lá, 1 João 2. Vai lá, 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Olha a terminologia, meus filhinhos. Esse João vai colocar na boca de Jesus uma expressão de carinho com o Pai. Ele fala Abba. Abba, Pai. Abba é como um filho nordestino chamando o pai de pai. É o carinho de um filho falando do pai, meu paizinho. Entendeu? E aí, João 2, ele vai colocar meus filhinhos, filhinhos meus. No original, tecnia mutata sas grafo, rumirina, meabarte, para não é que sobre o nosso tomo batera, esse Cristo de Caião. Meus filhinhos amados, é como uma mãe que cuida do filho pequeno, de colo. Agora mas antes era miudinho, né? A gente pegava tanto, cuidado, mas que é um ovo, não quebrar. É assim que ele trata você. Entendeu? Esse João, ele tem esse carinho, esse amor todo. Dos 12 apóstolos do Cordeiro, João era o caçula, o garoto do colégio apostólico, o mais novo dentre os 12. Aquele que não era um homem zarrão como Simão Zelote. Não era já um homem de quase meia idade como Natanael. Não. Ou um intempestivo adulto, mas ali pelos seus 25 anos, como Pedro. Não. Ele era um rapazola, lá com 17, chegando aos 18, 20 anos. Muito novo. E por conta disso foi fácil para ele se afeiçoar a Jesus,
viu em Jesus a figura paterna. E Jesus, que nunca casou e nunca teve filho segundo a carne, viu em João filho que ele produziu segundo a carne. Então, essa junção, essa união do menino que carece de um pai e Jesus, que nunca teve o apego filial, torna os dois separados. E aí, João, para concluir, é aquele que senta à mesa do lado de Jesus. Não sabemos a posição na mesa dos 12 apóstolos. Só sabemos de 2. João se sentava à direita de Jesus. E Judas, traidor. Só sabemos esses 2. Os outros estão conhecendo. Por quê? Como Jesus sentava à mesa, e essa mesa lá no templo apostólico não é a nossa mesa, que você senta em cadeiras com os pés para baixo. Não. É aquela mesinha de centro, aquela mesinha baixinha, que você não se senta, você debruça sobre. Com o braço esquerdo você apoia, com a mão direita você põe. Os pés ficam para mais. É por isso que a mulher que entra na casa e começa a chorar e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com os cabelos, e ela é uma prostituta, Simão fala assim, se esse cara não fosse uma coisa, ele ia saber que mulher é essa. Por quê? Os pés estão para trás. Não tem como ele ver quem está lavando os pés. Entenderam isso? Essa mesa, debruçado sobre a mão esquerda, o braço esquerdo, comendo com a direita, do lado direito está João, do lado esquerdo está Judas. Judas está aqui, às costas de Jesus. À frente está João, do lado direito. Porque ele é o apóstolo que debruçava a cabeça do homem de Jesus. Sentado aqui, é fácil. Pode estar a cabeça. Esse João vai ter uma revelação que nenhum dos 12 teve, exceto ele. A ele foi dado o privilégio de ver, além de ter conhecido e convivido com Cristo em carne e osso, também teve o privilégio de ver, ouvir o Cristo ressurreto, cujos olhos eram como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, cabelos como lã branca, um cinto, a couraça de ouro, cingido. Esse Cristo que ele vê é muito diferente daquele que morreu na cruz, humilhado, ensanguentado. E agora esse vai revelar ele por futuro. João é pego lá na ilha de Patmos. O nosso tempo é composto de passado, presente e futuro. Diga, esse é o triângulo do tempo. Isso aqui é o Cronos, o nosso tempo, de cronologia. Ok? Cronos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Para nós é Cronos, para Deus é o Kairos. O tempo da eternidade. O nosso tempo é composto de passado, presente e futuro. O tempo de Deus é composto de o que era, o que é
e o que há de vir. Esse é o triângulo da eternidade. Ocorre que todo o nosso tempo, passado, presente e futuro, cabe inteiro dentro do de Deus. Por isso, ele viu o tempo inteiro que você foi, que você é e que você ainda vai ser. João teve o privilégio que Deus pegou ele aqui, ó, no presente dele, que é o nosso passado, tirou ele do trono, levou ele para o Kairos e foi com ele lá no Apocalipse. E ele viu acontecer. João não teve uma visão, um arrebatamento só de sentido, não. Ele viu, ele foi testemunha ocular da história acontecendo diante dele. Depois que ele viu tudo, Deus trouxe ele de volta para o seu tempo, aquele presente dele, que é o nosso passado, e diz: agora você escreve. Entenderam isso? Claro. Deu para entender? João não teve uma visão, ele foi lá. Deus tirou ele do Cronos, levou ele para o Kairos. E no Kairos andou com ele e ele viu. Ele passou por aqui, ó, século 21. Foi lá na volta de Jesus, contemplou Jesus voltando. Ele viu o cavalo branco, ele contemplou a reunião, o trono branco. Ele viu a cidade santa descer. A Babilônia ainda não se levantou, mas ele já viu ela cair de novo. Caiu. Aleluia. E aí, depois de tudo ver, Deus o leva de volta para o passado. Muito bem. Ocorre que todo o Apocalipse é profético. Ok? Diga. Cadê, por favor? Vá para o capítulo 29 de Atos. Atos da porta, capítulo 29. Poxa, como é que é? Fala de novo. Não, não, capítulo 9. Qual é o último versículo? Pregando o reino de Deus. 31, 28. 31, 28. Pegue o seu livro de Atos dos Apóstolos e faça assim. Pegue a parte de Atos e segura assim. Na mão esquerda. Com a mão direita você vai até Apocalipse. Ok? Presta atenção. Atos 28, 31. Ok? É o último versículo de Atos, né? Apocalipse 1. Ok? Vocês estão vendo esse período aqui? Essa entre parênteses aqui? Está assim? A continuação de Atos dos Apóstolos é o Apocalipse. Atos dos Apóstolos vai contar o quê? A história do cristianismo. Abre parênteses. Por que não a história da igreja?
História do cristianismo. História da igreja, ela é muito particular, ela é muito seccional. História do cristianismo é abrangente. Em Atos só existe uma igreja. Mas no final do primeiro século já começa a ter duas: a igreja judaica e a gentílica. Depois de Constantino, 312, vai ter uma igreja universal romana. Mais à frente vai ter a igreja ortodoxa grega. Depois será criada a igreja anglicana. Lá na frente, 1517, a igreja protestante. Dentro da protestante, a igreja tradicional e a igreja pentecostal. Dentro dos pentecostais, os neopentecostais. Dentro dos católicos, os carismáticos. Tudo são igrejas. Mas, quando eu falo de história da igreja, eu vou ter que escolher uma vertente. Qual igreja? Católica? Evangélica? Ortodoxa? Romano? Mas quando eu falo cristianismo, abrange todas as. Entendeu? Claro? Então a história toda existe. Atos dos Apóstolos vai contar o desenvolvimento do cristianismo. Ok? E Atos não acaba. Lê aí, o último versículo de Atos. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Acabou? Acabou? Responde aí, gente. Acabou? Acabou ou não acabou? Nem isso vocês concordam. Acabou ou não acabou? Parou. Não. Parou. A impressão que temos é que o escritor foi ali, tomou um cafezinho e nunca mais voltou. Não é? Diferente das epístolas, que ele faz um fechamento. Saúda a Trifena e a Trifosa, a Aristarco, a Áquila e a Priscila, a Onésimo, e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Ele se despede, saúda, profetiza, mas Atos não. Ele apenas está narrando e de repente para. Por quê? Atos, diga Atos apóstolos. Não tem fecho. Não tem fim. Por quê? O Apocalipse é a continuação de Atos. Por quê? Atos vai contar a história do cristianismo a partir da subida de Jesus. Não é? Não começa com Jesus subindo ao céu? Atos. Então, a partir de Jesus ascendendo ao céu, começa Atos. Fala das viagens missionárias de Paulo, do concílio de Jerusalém, vai falar da conversão entre os gentios e Apocalipse vai começar Jesus se apresentando como o ressurreto. O Cristo de dores de Mateus, Marcos, Lucas e João, agora é o invencível leão da tribo de Judá, aquele cujo diante dele todos esse Cristo já não está mais sangrando, ele agora, ele reina para todos sempre. Esse Cristo se apresenta e vai contar profeticamente a história a partir de Atos. O que vai acontecer? Ele está revelando para João: olha, sabe o que vai acontecer a partir de agora? E ele começa. Escreve aí, o anjo da igreja de Éfeso.
E ele vai contar o que vai acontecer. A igreja de Éfeso, cada uma das cartas, na realidade, é profética. Ela vai descrever uma era, um tempo do cristianismo na terra. Aonde? Pega sua apostila. Aqui está. O cara falou que Cada carta à igreja corresponde a um período de tempo e a uma fase da igreja. Aonde a carta à igreja de Éfeso, na verdade, é a era de Éfeso, que vai do ano 30, a ressurreição de Jesus, até o ano 100, a morte de João. Ok? Esse período corresponde à igreja apostólica. A igreja apostólica não é a igreja que tem lá em São Paulo, Belo Horizonte. Não é essa a igreja apostólica. A igreja apostólica é aquela igreja onde os apóstolos do Cordeiro, os 12, estavam lá. Quem vai pregar hoje? Pedro. Quem vai dar a ceia domingo? João. Quem é que vai ministrar o batismo? Tiago. Essa era a igreja apostólica. Entenderam isso? Os apóstolos, os 12, estavam lá. Ao vivo e a cores. O último a morrer foi João. Depois segue-se a carta à igreja de Esmirna. E nessa feita, essa matéria, pela sua complexidade, beleza, profundidade, ela foi dividida em 3 partes. História do cristianismo. 2 e 3. Vocês, no primeiro ano, vão ter história do cristianismo 1. Vai abranger só a era de Éfeso e a era de Esmirna. A igreja apostólica e a igreja perseguida. Aquele que vai seguir. Lá no segundo ano que vem, você vai ter a era de Pérgamo e de Tiatira. A igreja imperial e a igreja medieval. A igreja das cidades. No último ano, no terceiro ano, você vai ter a era de Sardo, a Filadélfia e Laodiceia, a igreja reformada, a igreja do avivamento e a nossa igreja atual, a igreja falando sobre a reforma. Esse também pode gravar. Reforma, tudo bem. Agora, de posse dessas informações, você já sabe que cada carta na realidade corresponde a um período da igreja do cristianismo na terra. E essas igrejas ou esses anjos da igreja tipificam o momento, a circunstância, o que está acontecendo, o que estão vivendo os cristãos naquele tempo, naquela era do cristianismo, de um modo geral. Entenderam isso? Claro? Muito bem. À medida que a roda do tempo gira e a história vai avançando, fica evidente que o estado espiritual da igreja, de um modo geral, vai se moldando, tomando a forma de cada uma das cartas, durante períodos distintos ao longo da história. Por isso, cada carta pode ser vista como um retrato espiritual da igreja, dentro daquela época específica, expondo suas virtudes e defeitos, suscitando críticas e elogios, repreensões e promessas, conforme o quadro a seguir. Vamos para esse quadro aí, vamos entender. Olha aí, ainda falando das cartas, essas cartas apocalípticas, se eu fosse você, não é que ele não. Vou falar aqui agora. Se eu fosse você, essa semana, eu começava a ler Apocalipse, sobretudo as cartas às 7 igrejas.
seria didático para essa. As igrejas, para cada igreja, Jesus se apresenta de maneira diferente, porque a apresentação dele vai confrontar a situação da igreja ou do anjo dela. Entenderam isso? A apresentação dele tem tudo a ver com o que aquela igreja está vivendo naquele momento. Elogio para cada uma das igrejas, ele vai elogiar e criticar. Algumas só receberão críticas, outras só elogios, mas a maioria dos dois. Repreensão, junto com a crítica vem a repreensão. Se está errado, ele vai dizer, olha, não certo, porque eu vou vir. Quando eu chegar, você vai se arrepender? Não espero chegar, não. Você tá. Deus é assim. Deus faz assim com cada um de nós. Na hora que nós estamos errados, pecando, Deus não acende a ira de Deus. É diferente da nossa. Nós, bateu, levou. Não é isso? Mas Deus não. A ira de Deus é constante. Ele tem total controle sobre ela. Ele diz, olha, muda, porque senão eu vou acender ele. Ele controla. Ele tem total domínio. Agora também é o seguinte, diga Deus. Não tem culpado por inocente. Ele avisa. Se não mudar, quando ele chegar, não adianta mais. Lá para quem está sobrando, aproveita agora. Ele é advogado. Você vai vestir a toga. Aí ele é juiz. Não adianta dizer qual é o juiz. É agora. Ele é advogado. Vamos lá. Além da repreensão, ele faz um aviso que pode acontecer. E ele tem uma promessa. Mesmo para cada uma das igrejas, mesmo para aquelas que estão piores. E há igrejas, irmãos, vamos aprender isso aqui. Se sairmos daqui só com essa lição, já está bom. Muito cuidado, crente, quando você abre a boca para falar de alguma igreja, qualquer que seja. Tenha muito cuidado. Sabe por quê? Porque é a igreja. É a noiva. Ouça bem. Tem igreja no meio dessas sete, como Tiatira, por exemplo, que lá é onde está o trono de Satanás. O diabo está entronizado dentro dela. Mas mesmo assim, não obstante o diabo estar entronizado no meio dela, o dono da igreja, o senhor da igreja, o noivo em pessoa, não a desqualifica, não a chama de outra coisa, não chama de seita, não chama de outra coisa, a não ser de. E mesmo nessa igreja, cheia de pecados, delitos e maldições, ele ainda encontra dentro dela os fiéis. Mas nós não. Cuidado, porque Deus procura os fiéis da terra. Deus não está preocupado com placa, com nome, com rótulo, com título. Deus olha o interior por dentro. E Jesus falou isso: a quem mais for dado, mais será requerido. Uma medida. Que medida? Você. Gostamos de medir as pessoas, as igrejas. Eu medi esse erro. Eu lá no início da minha fé, essa igreja deu roxo.
Jesus 3 vezes santo, eu era palavra. Só santo. Eu ganhei. Eu sou mal que está do outro lado dando aula. Eu ganhei para Jesus. Ele foi sendo acusado da cidade de Jesus. Eu fiquei quase endemoniado. Porque para mim, crente só era cidade. Você, de que igreja? Igreja de Jesus foi ali já volta. Para mim, só era crente da Bleia. E aquela Bleia, né, mano? Aí, eu queria provar para ele que ele estava tudo errado. Eu era crente. Fui lá, irmão. E veio a bexiga. Veio a bexiga. Bom observador. Glória a Deus. Glória. Isso é muito sério. Aí o irmão lá, gente, você não tá nem aí pra você. A tua capa, a casca, quer dizer, aí o irmão lá, quem é baseado no Espírito Santo aqui? Você pode quebrar o dedo. Você tem que ter Quem é baseado no Espírito Santo vem aqui na frente. Quem não é baseado no Espírito Santo vem cá. Vem uma multidão. Porque escreve lá nos pés, mas sabe? Pessoas lá e eu também. Vocês que fazem a vão orar por esse grupo. Façam assim. Fiquem em volta da pessoa que está fazendo. Então, cada pessoa fica com uma roda em volta dela. E aquele grupo vai se para orar. Quis Deus veio a irmã, ficou lá do outro lado, e a irmã estava com aquele batom assim, cortou o lábio assim, brinca assim desse tamanho. E eu tô ali, né? Só esperando ele falar, dar o tiro que ele tira. Aí quando ele vai! Aí eu, e aí vou lá, tô aqui, eu tô. Mas pode daqui a pouco deixa eu me tocar. Na boca cheia de sangue. Eu tô aqui! O moço fazendo igual os profetas de Baal. Só não tem que me cortar e me jogar em cima do fogo. Impinte o Espírito Santo fizesse qualquer coisa. Tadinho dos irmãos. Ninguém não tá um coração contrito não desprezarás, ó Deus, diante da honra. Irmão, se pode ter o título que você tiver, não. Antes de ser qualquer coisa que é certo. E como ser diante daquilo que tem degrau. Meu irmão, os títulos só servem para a organização. Que é uma coisa desorganizada não vai haver. Mas tirando isso, somos iguais em Deus no título. Ele não fala assim, pastor Zacarias. Nunca vai ouvir isso da boca de Deus. Pastor Ademar, pastor Carlinhos. Não.
Ele fala conosco como um filho. Você tem um filho que ele é doutor e você é analfabeto, de pai e mãe. Mas você está numa faculdade, ele conseguiu chegar lá. Você chama assim, ó, doutor fulano? Não. Ele é doutor para todo mundo. Para você, vai. Por exemplo, pastor Marco agora para todo mundo. Mas o pai dele, quando estava aqui, ele dizia assim. Para Deus, somos. Davi dá uma lição muito grande. O Davi vai escrever e fala assim: eu, Davi, filho de Jessé. Ele podia começar a falar assim: eu, rei Davi, não é? Não, porque ele começa dizendo da origem. Davi, o filho de Jessé. Aquele garoto que estava lá no meio da maré. Esse que está assim. Não usa teu título, não. Um dia desse, aqui na porta da igreja, uma irmã, ela, quem que conhece há muito tempo, ela chegou, carinho. Aí tinha um irmão, é o grande da igreja, meu filho. Depois que ela saiu, mas acerta tudo, ela fala, pode ajudar ou atrapalhar. Vamos estar parados. Essa pessoa conhece há tantos anos. Igual goleiro na marca do pênalti. Se eu me xingar, se eu ficar com ela. Mas não me chama pelo meu nome, eu sou vamos voltar. Agora, todas as igrejas recebem uma ordem. Qual? Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz. Queridos, vamos parar por aqui. Semana que vem, a gente entra. Olha só, essa semana, vamos fazer um trabalho. Vamos ler o Apocalipse. Vamos lá? Tenta comigo. Vamos, a gente leva a mão. Essa semana vamos ler o Apocalipse. Gente, eu não quero falar disso. Problema? Pessoal, quem vai ler o Apocalipse? Levanta a mão. Amém! Vocês que vão ler. Levanta a mão. Em nome de Jesus. Lá, todo mundo junto lá. Em nome do Espírito Santo. Gente, assim. Nós estamos na igreja Ministério Facetado de Nova Sul. Nosso pastor aqui é pastor Marcos Gregório. O que eu fiz agora é um canto gregoriano. Bem, é sério. Gente, a Bíblia toda é importante a gente ler. Mas só tem um livro da Bíblia que ele foi escrito especificamente para a igreja e ele tem dentro dele uma bênção profetizada para a igreja que o lê. Você quer saber? Quer saber? Você quer saber? Quer saber? Essa bênção só está no Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Acha da parte, escritas neste livro, isso é Apocalipse. E esse livro, olha pra cá, gente, Mateus 24, sermão profético, é o fim dos tempos, escrito para o reino, para Israel. Daniel é o fim dos tempos, escrito para as nações. Mas o Apocalipse é o fim escrito para a igreja. Entenderam isso? Nós vamos, a partir da semana que vem, viajar nas cartas apocalípticas. A partir da semana que vem, nós vamos visitar, venha preparado para a viagem. Vamos
Vamos lá para a Ásia Menor. Vamos atravessar a divisão do tempo e do espaço. E vamos lá visitar o anjo da igreja que está em Éfeso, a igreja do primeiro século, a igreja que viu os apóstolos pregarem, ensinarem, ministrarem e fazerem milagres. Vamos conhecer os apóstolos, o seu cotidiano, a igreja nascendo, a joia rara, preciosa e pura da coroa do Todo-Poderoso, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que dizia: levanta e anda, e eles andavam. Aleluia. A igreja aonde quem não dizimava morria. Pergunta aí, quer? Dá pra você? Quer ir lá? A série da vida, essa semana. Tem gente que está assistindo o curso. Não sai não, pelo amor de Deus. Não sai do curso carisma, pelo amor de Deus. Não faz não, não. Mas venha preparado para a